Terminou. Bem, minha gente, vamos agora iniciar a segunda parte da nossa aula, resolvendo o exercício de número 3. Está escrito aí, né? No circuito elétrico mostrado na figura, calcule em watts a potência dissipada no resistor R1. Tá? Ele quer a potência dissipada no resistor R1. O resistor R1 está em série com um conjunto de dois resistores em paralelo. Você está vendo na figura, R2 e R3 estão em paralelo. E esse conjunto está em série com R1. Ele dá DDP. No enunciado, esse V de A menos V de B aí, né? Potencial de A menos potencial. Isso aí é DDP. V de A menos V de B. Diferença de potencial. O potencial do ponto A menos B. É a DDP, a diferença. 33 volts. A DDP é de 33 volts. Dá o valor de R1, R2 e R3. Tá certo? E pede a potência em R1. Então, vejamos. Repare bem. Você tem... Primeiro, eu vou olhar os dois que estão em paralelo e vou resolvê-los. Vocês lembram que quando você tem dois iguais, a fórmula é: pega-se um deles e divide pelo número deles. Um deles dividido pelo... R2 e R3 estão em paralelo. Pega-se um deles, 6, divide pelo número 3. Então, aqueles dois resistores equivalem a um só de 3, que está em vermelho ali entre os pontos C e D. Aqueles dois resistores equivalem a de 3. Então, a nova associação do esquema... Eu tenho R1 de 8 ohms em série com 3, porque o R1 vale 8, em série com 3, e a DDP 33. Bom, em série é só somar. Então, se eu somar, eu tenho um resistor de 11 e tenho uma DDP de 33. Posso calcular a corrente elétrica. U é igual a RI, onde I é igual a U sobre R, né? U é igual a R é a equação de um resistor, que a gente usa o tempo todo. Essa equação a gente vai usar o tempo todo nos problemas. U é igual a RI, então I é igual a U sobre R. A DDP é de 33, a corrente é de 11, 3 amperes. Olha a corrente, 3 amperes. Olha, se a corrente é 3 amperes, agora eu posso calcular a potência. A corrente total é 3 amperes. A mesma corrente que passa nos resistores, porque em série a corrente é a mesma. Então, no resistor de 8, 3 amperes. No resistor de 3, também é 3 amperes, porque em série a corrente é a mesma. Então, como a potência num resistor é R igual a I ao quadrado, né? Você sabe que existe essa fórmula, R igual a I ao quadrado. Como R é igual a 8, I é igual a 3 ao quadrado, dá 9. Então, 8 vezes 9 igual a 72 watts. É a resposta da nossa questão, tá certo? Então, revisando rápido. Primeiro, os dois resistores em paralelos são iguais, 6 e 6. Aplicamos a equivalente, é um deles dividido por 2. Né? Porque são 2, então divide por 2. Se fossem 3, dividiria por 3, claro. Então, ficamos com um resistor de 8 em série com um resistor de 3. Achamos o resistor equivalente, é só somar quando estão em série, e determinamos a corrente, I é igual a U sobre R, 3 amperes. Agora, usamos a fórmula da potência para o resistor R1. R1 vezes I ao quadrado, né? A potência, R vezes I ao quadrado, 8 vezes 9, 72 watts. watts, né? Indicando a letra C, né? A letra C. A questão 4. O circuito que está mostrado aí abaixo, os resistores têm a mesma resistência. A tem resistência R, B tem resistência R, C tem resistência R, D, tudo igual. Tudo igual. E tem resistência E, todos eles têm o mesmo valor de R, que ele não disse quanto é. Né? Mas sabe-se que a corrente elétrica com intensidade de 1,5 ampere flui através do resistor A. Aquele primeiro resistor lá em cima, ele vai receber uma corrente de 1,5 ampere. Qual a intensidade de corrente elétrica que flui no resistor F? Essa questão é interessante porque ele não fornece muitos dados numéricos, né? Mas nós vamos ver que ela não é de uma dificuldade assim muito grande não. Vamos ver a solução.
Vamos ver a solução. Olha, pelo que ele diz, os resistores são todos iguais. Ele diz, o primeiro resistor lá de cima recebe uma corrente de 1,5 ampere. Ora, se no primeiro passa 1,5, no segundo também, porque, né, lá em cima estão em série. A corrente que passa no primeiro passa no segundo. A corrente é a mesma, nos dois resistores. Nós colocamos aqui um gerador, aquela barrinha que está desenhada lá no esquema, aquelas duas barrinhas, elas representam um gerador. O que é um gerador? É um elemento que vai fornecer corrente. É uma pilha. Uma pilha, pronto, fornece corrente para a lâmpada de uma lanterna, tá certo? Fornece corrente para alimentar um relógio, né? Para alimentar um relógio. Então, uma pilha ou uma bateria de carro seria o gerador. Uma pilha ou uma bateria. Esse elemento é quem vai fornecer a corrente para os resistores. Para os resistores. Muito bem. E ele já diz que lá em cima a corrente é de 1,5. Ele falou lá em cima, no primeiro resistor. Se é no primeiro, é no segundo também, porque eles estão em série. Muito bem. Agora veja bem, nós podemos fazer as seguintes observações. Repare bem. A corrente fornecida pelo gerador, uma corrente I, que está desenhada aqui, ó, saindo do gerador, ó, uma corrente I, essa corrente fornecida pelo gerador, quando ela atinge o nó M, aquilo é um nó, o encontro de 3 condutores ali é um nó. Quando ela atinge o nó M, essa corrente que sai da bateria, o gerador é a bateria, a corrente que sai da bateria está desenhada ali, I. Quando ela chega no nó, ela se divide em duas partes. Uma parte vai para o ramo de cima, o ramo PQ. Ramo é a mesma coisa que caminho. Quando fala ramo em circuito, é o caminho para a corrente. Uma parte vai para o caminho PQ e outra parte vai para o caminho MN. Quando a corrente chega no nó, ela se divide em duas partes. Uma vai percorrer o caminho PQ, o ramo PQ, e a outra corrente vai percorrer o ramo MN. Agora, essas correntes vão ser iguais. Tá certo? Essas correntes têm que ser iguais pelo seguinte: a resistência de cima é a mesma de baixo. Quer dizer, a lâmpada, vamos falar assim, se a resistência de cima é a mesma de baixo, é como se a lâmpada de cima, supondo que fossem lâmpadas, é como se a lâmpada de cima fosse igual à lâmpada de baixo. Então, se elas são iguais, elas gastam a mesma corrente. Não é isso? Se elas são iguais, então a corrente vai se dividir igualmente entre elas. As duas resistências de baixo é uma lâmpada L. As duas resistências de cima também estamos imaginando que seja uma lâmpada L. Lâmpadas iguais recebem correntes iguais da bateria. A corrente vai se dividir igualmente. Então, se a corrente em cima é de 1,5 ampere, a corrente embaixo também é de 1,5 ampere. Ele deu a de cima e nós agora concluímos que a de baixo é a mesma. Muito bom. Mas quando essas duas correntes atingem o nó N, outro nó aqui do lado direito, essas duas correntes atingem o nó N, elas se somam. Né? O som vem 1,5 por um ramo, 1,5 no outro. Elas se somam e sai do nó uma corrente total de 3. A corrente total que vai sair do nó, as correntes que chegam, 1,5 mais 1,5. A soma das que chegam é igual à soma das que saem. Então, que chegam, 1,5 mais 1,5. Então, qual é que vai sair? 3. 3 amperes passa no resistor E, mas é a mesma que passa no resistor F, porque eles estão em série. Em série a corrente não muda. Então, se 3 amperes passa no resistor E, 3 amperes também passará no resistor F. Então, como ele pergunta qual a corrente que vai passar no resistor F, é uma corrente de 3 amperes. Aí está a resposta da questão. Ok? Aí está a resposta da questão. É uma corrente de 3 amperes. Por que 3? Por que 3? A corrente que passava em cima, 1,5. Como embaixo a resistência é a mesma, ela vai puxar a mesma corrente. Se é a mesma corrente, então as duas chegam ao nó N, somam-se e a corrente que sai é de 3 amperes.
Resposta letra B para a solução da questão. Muito bem. Mais uma questão de associação mista de resistores, né? Ele diz aí, do ponto de vista elétrico, uma pessoa pode ser considerada de maneira aproximada como tendo uma resistência elétrica de 500 ohms em cada membro. Quer dizer, quando você leva um choque, é mais ou menos assim, a corrente, digamos, você pegou num fio descoberto, a corrente entra pela sua mão, né? Vai percorrendo o seu corpo e sai pelas suas pernas. Então, veja bem, ele está dizendo o seguinte, que do ponto de vista elétrico, é como se o seu corpo fosse uma associação de resistores. Cada membro tem uma resistência de 250. Aliás, 250 não, 500, desculpe. Cada membro, tá certo? Tem uma resistência de 500. E uma resistência de 250 no tronco. E uma resistência de 250 no tronco. Tá bom? Bem, veja bem. Cada membro, então, os dois braços, 500 cada um. As duas pernas, 500 cada um, 500 ohms. E o tronco, 250. Você funciona como se fosse um circuito elétrico. Quando a corrente passa por você, quando você está levando um choque, né? Você funciona mais ou menos como se fosse uma associação de resistores, que está esquematizada aí. Agora você está levando um choque numa tomada de 220 volts, né? Está levando um choque numa rede de 220 volts. Pode ser um choque na sua casa, lá é 220 volts. Manda um choque no chuveiro, em algum lugar. Não, no chuveiro não. Chuveiro a corrente é muito alta, é muito perigoso. No outro lugar. Vamos lá. Nessa situação, tá certo? A corrente eficaz em miliampere é 10 a menos 3 ampere. Ele quer saber qual é a corrente que vai circular, que circula pelo tronco da pessoa. Qual é a corrente que circula pelo tronco da pessoa que está de pé sobre as duas pernas, tá certo? Apoiada no solo, naturalmente, tá certo? Então você é como se fosse uma associação mista de resistores. Tá? Cada braço, 500 ohms, o tronco, 250, cada perna, 500 ohms, a corrente. Vamos supor agora o seguinte, vamos supor que a corrente, já solucionando a questão, né? Vamos supor que a corrente entre pela sua mão direita, pelo braço direito lá, está entrando a corrente, e vai, tá certo, percorrer seu tronco e vai sair pelas pernas. A entrada de corrente, mão direita, você tocou, sei lá, uma parte descoberta da instalação, né? Tocou num fio, aí que está descoberta. Aí a corrente entra pela sua mão direita e sai pelas pernas. Entrou uma corrente I, pelas pernas saíram duas correntes, I1 e I2. Muito bem, entra pela mão direita e sai pelas pernas. Então, pensando nisso, tá? Eu posso dizer o seguinte, pelo braço esquerdo não saiu nenhuma corrente, ela entra pelo braço direito e sai pelas pernas. Então não saiu nenhuma corrente pelo braço direito. Sendo assim, né, eu posso dizer que o braço direito funciona como uma lâmpada desligada, apagada, ela não puxa corrente. O braço direito funciona como uma lâmpada desligada ou apagada, não puxa corrente. Então a resistência do braço direito, ela não gasta energia, ela vai ser descartada no cálculo. Ela vai ser descartada. Você não vai computar a resistência do braço esquerdo. O braço direito, sim, porque ele recebe corrente. O braço esquerdo, não vai computar. Então, transformando esse desenho aí numa associação de resistores, eu tenho a resistência do braço em série com a resistência do tronco, que está em série com as duas pernas que por sua vez estão ligadas em paralelo. Então, a do braço em série com a do tronco e essas duas em série com as duas pernas que estão em paralelo. Resolvendo o esquema, as duas em paralelo são iguais, você sabe, duas iguais, pega-se uma delas, divide por 2. Então ficamos com 3 em série, tá? 3 em série. Em série basta somar para encontrar equivalente. Somamos. A soma deu 1000.
500 mais 250 mais 200, deu 1000 ohms. Ora, sabendo que a soma vale 1000 ohms e a DDP que ele deu é 220 volts, aplica a equação do resistor e tira o valor da corrente elétrica, tá certo? Então a corrente elétrica será 220 dividido por 1000, dá 220 vezes 10 a menos 3, mas lá no enunciado ele já indicou que 10 a menos 3 é 1 miliampere. Já no enunciado ele disse, ó, 1 miliampere é 10 a menos 3. Tá certo? Então a resposta da questão será, qual é a corrente que passa pelo tronco, né, dessa pessoa? 220 miliampere. Ok, minha gente? Tudo ok? A resposta é a letra A, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até breve, eu espero sempre que nós estaremos em contato muito brevemente, tá certo? E sejam felizes e tenham muita sorte.